hoje queremos continuar a nossa reflexão e a nossa exposição acerca da carta de São Paulo aos Gálatas. E para nós mordermos, vamos dizer assim, aquele núcleo da carta de São Paulo, nós precisaríamos ver as características daquelas pessoas que São Paulo entendia estavam promovendo perturbações, mal-estar na comunidade que foi evangelizada por ele. Então, a caracterização dos perturbadores, dos agitadores da comunidade. Eles são pessoas que estão gerando um grande mal-estar na comunidade. É o que diz, por exemplo, Gálatas 1:7. Vejam só o que diz o texto. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o Evangelho de Cristo. Essas pessoas também são acusadas de provocar desordem na comunidade. São acusadas de enfeitiçar a comunidade. Vejam, por exemplo, no capítulo 3, o versículo 1, o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Quase que ele está a dizer, eu tive um compromisso de anunciar, de como que desenhar, pintar realmente quem foi Jesus Cristo e o significado dele na vida humana, na vida do cristão. No entanto, vocês parecem que não entenderam, a mensagem, a ponto de se deixar seduzir por pessoas que se introduziram na comunidade e que se dizem autorizadas, pessoas que se dizem muito autorizadas a semear a discórdia, a anunciar um outro evangelho que no fundo não é o evangelho que Paulo lhes anunciara. Eles queriam, inclusive, isso São Paulo sente muito, eles queriam levar os Gálatas à circuncisão. São Paulo sabia muito bem o quanto custou, quanto sacrifício, quanto esforço para convencer a primeira comunidade acerca da novidade do Evangelho, acerca da novidade de Cristo e que, portanto, os pagãos, uma vez convertidos, não precisariam assumir aquelas características, aquelas marcas certas marcas da religião judaica, né? Inclusive aí o grande sinal da circuncisão. Vejam só São Paulo afirmando isso, em várias outras circunstâncias, mas eu cito uma somente. Diz o seguinte: oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Então, quando ele fala de mutilação, ele está se referindo justamente a circuncisão, uma vez que a circuncisão é esse cortar o prepúcio do órgão masculino. Em 5:2 também ele vai afirmar: eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez vos declaro, mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. Então, quase que dizer, né? Vocês falam tanto da lei, no entanto não cumprem a lei e a lei na sua totalidade. Mais ainda, muito triste essa situação que Paulo aponta em Gálatas 1:6
e seguinte. O 1,7 nós já vimos, mas vejam só. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Então, é uma adulteração do evangelho. Criou-se um novo, e triste, um novo e triste evangelho. Esses perturbadores, esses agitadores da comunidade, são intrigantes que buscam separar, promover a separação de Paulo da comunidade. Paulo cria aquela comunidade, tem um amor profundo por causa justamente do fato daquela comunidade ter acolhido o evangelho e se tornar uma comunidade viva, e agora os intrigantes vêm provocar a separação. É um ato, nós diríamos, diabólico de separação. O diabo é o separador, ele sabe jogar as pessoas umas contra as outras, como souberam jogar também a comunidade contra o apóstolo Paulo. Vejam só o que Paulo afirma no capítulo 4, 17 da mesma epístola de Gálatas. O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelo por eles. Então, o zelo que essas pessoas estão demonstrando é falso, não é bem intencionado. Então, na verdade, eles estão apresentando um fake do Evangelho de Cristo, um fake do Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Por isso eles são falsos. No capítulo 4, no número 17, ele vai falar dessa falsidade dos perturbadores da comunidade. 4:17 diz o zelo que alguns demonstram, justamente o texto que eu acabei de falar. Estar envolvido no zelo é bom para o bem e sempre, mas só quando estou convosco. Vejam só depois uma expressão tão bonita, São Paulo tem um amor tão grande à comunidade, e é dele que todos nós, penso, sacerdotes, bispos, devemos aprender. Vejam só o que ele diz, que coisa bonita, que somos chamados, meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Então, São Paulo se compara a uma mãe que está sentindo as dores do parto e que conta com a alegria de um dia ver essas pessoas evangelizadas por ele viverem na maturidade cristã. Uma outra característica dos agitadores da comunidade, o orgulho. Já falamos sobre isso. E eles são heréticos. Vejam com o que diz, por exemplo, o 1:9 da Epístola aos Gálatas. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. É como que um anátema. Essa pessoa está anunciando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, um evangelho que leva à perdição e não à salvação. Muito bem, são características desses perturbadores. Eles também sustentavam, vejam só, e isso devia ser dolorido, para a pessoa do apóstolo. Eles sustentavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Cristo, mas sim um missionário da igreja de Antioquia, quase que desprezando um pouco o serviço que o apóstolo prestava à igreja de Cristo. Paulo, por isso ele vai dizer, faz questão de se apresentar Paulo, apóstolo,
não por iniciativa humana, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele quer como que insistir, e insiste que o seu serviço é um serviço apostólico verdadeiro, né, que foi confirmado pelo próprio Deus. Paulo não é um oportunista que em seu evangelho de liberdade usava de um expediente para fazer sucesso pastoral, né? Não lhe interessa fazer o sucesso pastoral, é o captar a adesão dos ouvintes. Ele não exigia circuncisão para se tornar simpático, né? Então ele não quer a simpatia das pessoas, ele quer mesmo lançar a semente do evangelho e que, regada na oração, no sacrifício, em toda a caridade apostólica, a caridade pastoral, aquela semente venha a se desenvolver e produzir frutos. É também é tão interessante, né, como os erros humanos persistem, né? Quantos de nós, muitas vezes, como que passa um certo sentimento de vaidade, de que nós somos muito importantes e queremos, portanto, com a palavra, com a oratória, captar a adesão dos ouvintes. Então, qual seria a identificação? Como poderíamos identificar esses perturbadores? Nós temos aqui uma dificuldade muito grande, as opiniões são várias, e então, sem entrar mais nessa seara, eu quero deixar como conclusão: esses falsos sublevadores da Galácia eram membros do judaísmo cristianismo, eram judeus cristãos, provavelmente vindos de fora, que desejavam restaurar a prática do judaísmo, fazer com que voltassem todas aquelas leis, as leis, por exemplo, ligadas à alimentação, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo, né? Então, para isso, esses judeus cristãos recorriam à autoridade dos apóstolos de Jerusalém, especialmente à autoridade de Pedro, e à recordação de que o povo judaico era o povo eleito. Vejam só como é que São Paulo vai se expressar em 2,15. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores, vindos do mundo dos gentios, né? Portanto, eles se colocavam orgulhosamente acima de todos os outros. Nós somos, repito, nós somos judeus de nascimento. Nós temos o sangue judeu e por isso nós somos importantes. Somos membros do povo eleito por Deus, do povo escolhido, e se gloriavam, né, disso. São Paulo um dia vai dizer, né, pois eu quero me gloriar, quase que numa outra expressão, eu quero me gloriar nas chagas de Cristo, na cruz de Cristo, né? E aí começa a contar os seus sofrimentos, as suas dores pela causa do Evangelho. E vejam só, nós poderíamos dizer que a grande tese que esse grupo de perturbadores judeu-cristãos, eles apresentam é a seguinte: para o homem ser justificado perante Deus, ele deve obedecer, ele deve observar a lei, portanto, observar a Torá, né? Todos aqueles dispositivos da lei mosaica, incluindo, é claro, até mesmo a circuncisão. E São Paulo vai dizer, não, a circuncisão espiritual é muito mais importante, essa consagração do coração às coisas de Deus e a Deus, é isso que importa.